muchachos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Yo no sé qué horas ustedes van a mirar la clase, pero aquí está mi saludo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, yo no sé. Pero como estão? Bien? Aqui é Delane, a maestra de espanhol. Sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol. Eu estou muito contenta porque vocês estão aí, do outro lado da pantalla, mirando a classe. Sim, vamos adelante. Nós estamos estudando aí o nosso capítulo 1, Hablas Espanhol, né? O título, Hablas Espanhol. Na aula passada, a gente explanou um pouco desse tema, falamos um pouco a respeito dos países, das nacionalidades, países hispanohablantes, né? Que a gente já sabe que são esses países que têm como língua oficial o espanhol. E aí a gente fez uma atividade, né? Eu pedi que vocês escutassem o CD, o texto de vocês. Nós temos aí um texto de algumas chicos e chicas, né? Muchachos e muchachas, se apresentando, né? Usando los saludos, as apresentações, que é o nosso vocabulário desse mês. Então, fique ligadinho nas suas tabelinhas para você colocar em prática também. Lembrando, gente, que em espanhol, quando a gente vai interrogar ou a gente vai exclamar, né, que é no caso dos saludos também, que a gente utiliza muito, a gente utiliza os signos de pontuação. Exclamação, interrogação, na frente da frase e no final, no início e no final. Sendo que no início é de cabeça para baixo, a gente já sabe disso porque a gente já estuda espanhol há bastante tempo, não é verdade? Então, nós temos essas expressões. Logo na primeira questão, vamos para a correção, você pode abrir o seu livro na página 9? Logo na primeira questão da página 9, verifique se está tudo ok. É importante corrigir as atividades para que você verifique se você acertou de fato. E se precisa corrigir alguma coisa, tá bom? Logo na primeira questão, ele pede aí para você relacionar os jóvenes a los saludos utilizados na charla, né? Então, nós temos aí a Andrea, Matias e Belém. Nós temos o Vicente, a Carmen, o Jorge e o Andrés e o Santiago. Então, aí os saludos são, que tal? Olá, buenos dias, muito gusto, buenas tardes. Então, a sequência aí vai ser D, E, A, B e C. Os saludos utilizados por cada um, é só ter bastante atenção na leitura do texto, não é verdade? Na segunda, marcar verdadeiro ou falso. A. Jorge e su hermano Andrés são mexicanos? Sim, verdadeiro. B. Santiago é uruguaio e já leyó Don Quijote en el colegio? Verdadeiro. C. Carmen é argentina e destaca a Frida Kahlo? Falso, né? A Frida Kahlo é mexicana. D. André e seus amigos são de Chile e já bailaram tango en la escuela? Falso. Vicente é espanhol e le encanta o livro Don Quijote de la Mancha? Sim, verdadeiro. Então, a sequência aí vai ficar na segunda questão. V, V, F, F, V. Verifique se está tudo aqui. E na questão de número... a questão número 3, nós temos aí os questionamentos, né? A respeito do que foi dito nos textos, né? Então, vamos lá. Quem é Frida Kahlo? Frida Kahlo é uma pintora mexicana, a gente já viu. Bem, que país se destaca o elemento da natureza? E que elemento é este? Gente, o que se destacou foi Chile, a Cordilheira de los Andes, maior cadeia montanhosa da América do Sul. Cordilheira de los Andes. Sim? E na letra C, porque el Chico Santiago destaca o jogador Luiz Alberto Soares. Porque el jogador ha llevado el nombre del Uruguai por el mundo, né? Então, foi um jogador importantíssimo aí para a nação uruguaia. De fato. Na página 10, nós temos aí as questõezinhas sobre a tabela do vocabulário. Eu pedi que vocês estivessem atentos, verificando direitinho o que a gente vai colocar em prática, tá bom? Então, nós temos aí saludos, apresentações e despedidas. Sim, lembrando que apresentações tem também respostas a apresentações, né? Na primeira questão, vamos lá, é para você marcar a opção correta que completa o diálogo. O diálogo da letra A. Buenos dias, me llamo José.
Muito gusto, sou Maribel. Muito gusto é uma resposta a apresentação, sim? B, buenas tardes, Martín. ¿De dónde eres? Soy de Panamá. E tu? Então, aí está a pergunta, né? De onde eres? Que completa o diálogo da letra B. Na letra C, olá, Antônia, que tal? Encantada em conhecer-te. Então, aqui nós temos que tal. É um saludo utilizado, muito utilizado em espanhol. Certo? Vamos adelante, tudo ok? Corretíssimo aí, verifique se está tudo certinho. É importante corrigir. Sim? Na página 11, gente, nós temos aí uma questão, uma proposta. Ele pede para você observar as imagens, as expressões, né? Nas imagens. E para você formular a frase em espanhol, respondendo a pergunta Hola, que tal? Se alguém chegar para esse ninho, para essa ninha, né? Para esses muchachos, e perguntar Hola, que tal? Como que eles iriam responder? As respostas, elas podem ser variadas, mas é claro que ela tem que expressar de fato o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, na letra A, olha, que tal? Olha o tipo da letra A. Ele pode dizer, estou fatal. A gente observa que ele não está muito bem. Estou fatal, não estou muito bem ou estou mal. Pode ser também. Eu coloquei aqui estou fatal, tá bom? Mas aí se você tiver colocado outra que corresponda, tudo bem, ok, tá bom? Pode ser mais de uma resposta. Na letra B, olha lá a minha. Estou fenomenal, estou estupenda. Olá, minha, que tal? Estou estupenda, ela está muito feliz, não é verdade? E na letra C, olá, como estás? Estou enferma, estou mal de saúde, não? Está mal, está enferma. E na letra D, nós temos o garotinho aí. Olá, que tal, ninho? Estou muito bem, graças. Pode ser, olha a carinha dele. Estou muito bem, graças. Na letra E, estou preocupada, não? Laninha parece preocupada. Estou preocupada. E na letra F, o casal aí, estamos enamorados. Sim, estamos enamorados. Essas são as sugestões da página 11. Se você tiver feito diferente, mas que corresponda, não tem problema. Se você quiser adicionar, pode também. Gente, na terceira questão, que fica na página 12, também ainda do diálogo, né, de saludos e apresentações, do vocabulário, nós temos aqui alguns saludos, ele pede para você observar. Vamos verificar como é que vai ficar a ordem aí, né? A primeira frase, número 1. Hola, soy Juan. Este es mi primer día en la escuela y no soy boliviano. Olha aí ele se apresentando, né? Então, nós observamos aí o Juan chegando para abordar o coleguinha dele. É na terceira imagem, você conta ó, 1, 2, 3. Na segunda linha, a primeira imagem. A frase número 2. Muito gusto, Juan. Soy Julio. ¿De dónde eres? Aí o amigo dele se levanta para falar com ele, né? Aí o amigo dele, ó, cumprimenta ele aí, do ladinho, número 2, né? Do lado do número 1. Olá, sou Juan. Aí ele pergunta, de onde eres? E como é que ele vai responder o número 3? Sou de Peru. Estou em primeiro B de secundária. E tu? Sou de Peru. Então, a gente percebe que continua na primeira imagem, número 3, tá bom? Aí você escreve a frase embaixo, tá certo? Coloca o número e escreve a frase. E aí depois ele diz, eu estou em primeiro A. Que pena. É o quarto, quando ele diz aí, número 4, a última imagem, ele fala assim meio tristezinho, que pena, né? Na última imagem. Quinta, não é problema, Julio, nos encontramos por la escuela. O número 5, né? Ele está aí consolando do ladinho do número 6, a penúltima imagem. E por último, dale, hasta la vista, Juan. Eles se despedem, o intervalo acabou, e é na segunda imagem lá em cima. Então, gente, a sequência do diálogo vai ficar 3, 6, na segunda linha 1 e 2, e na terceira linha 5 e 4. Você coloca a ordem e coloca as frases. Verifique, porque essa é uma atividade um pouco mais complicada de se fazer. Se você colocou no lugar errado, corrija. Você pode tirar um print da tela e corrigir depois, ou você pode parar o vídeo ou assistir depois também, não tem problema, tá bom? Muito bem. E agora, já que a gente corrigiu nossa atividade da semana passada, nós vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos comunicativos.
Você já pode abrir o seu livro, tá certo? Nós vamos abrir aí o livro na página 13. Nós temos aí, gente, uma questão sobre os numerales cardinales. Nós já estudamos numerais em espanhol. Isso aqui só é para a gente relembrar um pouco, tá certo? Como se habla e como se escreve os números em espanhol, tá? Os numerais primários, a gente tem que ter em mente 1, 2, 3, 4, com C, né? 5, 6, igual em português, 7, 8, 9. Porque são os numerais que vão dar também forma e vão ser utilizados nos demais números, tá bom? Então, a gente tem que ser sempre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, se escreve com C e não com lazeta, como em português, né? No final se escreve com CE, tá bom? Então, fique atento. Do 16 ao 19, a gente lembra daquela regrinha, 10, eu já falei para vocês. 10, 6, 10, 7, 18, 19. Observe que o número primário, ele forma uma só palavra com 10 para formar do 16 ao 19, tá? 10 com CI, tá bom? Então, do 20 até do 21 até o 29, gente, ele se forma em uma só palavra, vocês lembram, né? A gente não separa a dezena da unidade. É uma só palavra. Vocês podem observar no livro de vocês na página 13. E muito cuidado na hora de escrever com os acentos, tá bom? 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. Mais uma vez os numerais primários formando aí a conjunção desses dos restantes numerais, né? Dezena e unidade. Do 21 até o 29 é uma só palavra. Do 31 até o 99, a gente vai separar a dezena da unidade, tá bom? Por Y, o Y, ok? E a gente já estudou isso aí, vocês vão ter uma questãozinha prática sobre os numerales. E nós outros também temos o alfabeto espanhol, el abecedário, né? Nós temos aí, gente, o nome das letras em espanhol. A gente sabe, e a gente já estudou, que o alfabeto espanhol é basicamente o mesmo da língua portuguesa, com algumas diferenças. Por quê? Porque nós vamos ter adicionado ao alfabeto os dígrafos, né? É CH, é o CH, né? Que é o che do espanhol. Nós temos o L doble, né? Que é o LL, L doble. Nós temos o N, que é aquele Nzinho acentuado, que é uma letra do alfabeto espanhol. E a gente tem que estar atento ao nome das letras, por quê? Nós temos uma atividade de escuta no CD sobre o alfabeto, que é de deletrear. O que é deletrear em espanhol? Soletrado português. Como é que eu soletro o meu nome? Meu nome é Delane, D-E-L-A-N-E, Delane. Então, quando a gente deletreia, a gente fala o nome da letra. E em espanhol, todas as letras, elas são femininas. Então, como é que a gente diz? La B, la C. A gente usa o artículo feminino lá. La che, la D, la E, la F, la Re. Olha o som do G. La Re, la H, H é o H do português. La H, la I, la J, com som de RR, né? La J, la K, la L, la L, L doble, la N e la N, porque em espanhol não tem NH, nós temos N, que é o som do NH. La O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la UB e la UB doble. Olha aí o V, o U, o V e o W são bem parecidos. O U, o V e o V doble. Sim? X é o X, Y é o Y e la Z é o Z. Você tem que conhecer as letras pelo nome em espanhol, tá bom? Apesar da maioria ser a mesma palavrinha, o som de algumas são diferentes, né? E também a escrita de algumas. Então, você tem que praticar
escute o seu alfabeto, tá no seu CD, você pega o seu CD, coloca a faixa e tem a atividade de escuta também na página 14 sobre o alfabeto, sobre o deletrear. Quando a gente vai deletrear, observe que o artículo lá, ele vai vir antes da letra. Por quê? Porque ele vai determinando aí o gênero que ela está, que é o gênero feminino. A gente sempre vai usar o artículo lá. Lá A, lá B, lá C. Não se olvide. Não se olvide, sim? Muito bem. Vamos adelante. Aqui no nosso material didático, nós temos os pronomes personales. O que são os pronomes personales? Nós outros já conhecemos. Por quê? Sempre que a gente aprendeu um verbo, a conjugação, a gente usava com os pronomes pessoais. Eu dizia, gente, a gente conjuga o verbo de acordo com a pessoa. E quem representa a pessoa no discurso é o pronome pessoal. São aquelas palavras que servem para nombrar as pessoas sem decir seu nome. Não precisa você falar o nome. Ah, ele é meu amigo. Quando você diz ele é meu amigo, você usou o nome do seu amigo? Você usou um pronome pessoal. Você diz ele. É um pronome pessoal. Em espanhol, pronome personal. Sim? Então, nós temos 3 pessoas do singular e nós temos 3 pessoas do plural. As pessoas do singular se referem a uma só pessoa. As do plural, quando é mais de um, né? 3 e 3. Não se olvide, olha a estrutura e na sua tabela da página 15, você vai estudar a sua tabelinha e aprender os pronomes personales do singular e do plural. Sim? Eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá bom? No plural, nós outros, vós outros, eles ou elas, tá bom? Então, aqui está, muito simples, e a gente tem que carregar com a gente e nunca esquecer dos pronomes pessoais, porque a gente usa eles em todo o tempo. Quando a gente vai conjugar verbo, nós conjugamos de acordo com os pronomes pessoais, igual na língua portuguesa. Na língua espanhola é do mesmo jeito. Você tem que saber quem são eles. Eu, tu, ele, ela, nosotros, vosotros, eles ou elas. Sim? Aí está. E aí tem a práticazinha para vocês fazerem a leitura também e a prática. Lembrando aqui dos pronomes pessoais, ele fala aqui de um fenômeno que acontece em espanhol, que é o você. O uso do vos. Gente, o vos corresponde à segunda pessoa que é tu. É muito utilizado em espanhol, tá bom? Então, o que que acontece? A gente usa ele com acento. Se eu for formar o verbo com tu, vai ficar como Espanha ele desayuno, sem acento. Se for com vos, como Espanha ele desayuno, comes, olha o som, né? É acentuado. Então, se utiliza muito. Olha aqui o exemplo do gaturro. Gaturro, quem sos vos? Né? É a mesma coisa de perguntar quem és tu? Porque o vos não é o vosotros. Vos corresponde à segunda pessoa do singular, tá certo? É muito utilizado esse fenômeno, é conhecido como você em espanhol, tá bom? Ele traz a explicação aí no, no nosso livro. Então, aqui está. E ele traz a conjugação do verbo ser, que nós já conhecemos, nós já conjugamos o verbo ser em espanhol, né? Como que é o verbo ser em espanhol? Eu sou, tu eres, ele és. Nosotros somos, vosotros sois e eles são. Por quê? Porque quando a gente vai usar apresentações, a gente vai cumprimentar, a gente vai falar das nossas características de onde a gente usa o verbo ser. Quando é que eu utilizo o verbo ser? Olha só, de onde eres? Eres é o verbo ser, conjugado. Eu sou de Colômbia, sou colombiana. E tu? Eu sou de Chile, sou chilena. Olha aí, ela usando o verbo ser, conjugado, tá bom? Então, por isso você precisa aprender a conjugar o verbo ser de acordo com a nossa tabelinha da sua página 18, tá bom? Tá no seu livro. Pode ir abrindo aí, verificando tudo isso que eu tô falando, tá no livro. De onde eres, né? Aqui nós temos alguns exemplos. De onde eres? Sou francesa, e tu? Nós outros somos de Espanha. Los chicos son de Espanha, de Málaga. Nós outros somos alemanes. Elas são italianas. Então, aqui está o uso do verbo ser. A gente usa ele para nacionalidade. Sou de Peru. Color.
Son azul, la nuvem es verde. Descrição física, profissão, material, né? A gente usa para biografia e para identificarmos, né? Olá, sou Érica. Olá, sou Delane. O verbo ser é muito utilizado e a gente precisa aprender a conjugar. Então, estude sua tabelinha da página 18, tá bom? E aqui está, como eu falei, nós temos a prática dos numerais na página 13, e a questão gramatical aí você vai, dos pronomes pessoais e do verbo ser, você vai fazer na página 14, 16 e 18, ok? Não esqueça de voltar na página anterior para sempre olhar os conceitos e o conteúdo que a gente viu na videoaula hoje, tá bom? Assim que você assistir a videoaula, responda as atividades e me envie para o meu número que eu vou estar anotando a sua frecuencia. Vale, niños? Muchas gracias por la atención. Nosotros vamos nos quedar aquí y hasta la próxima clase. Adiós, niños.